Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos analisar um pouco os concursos e seleções que ocorreram na região sul do Brasil no ano de 2019. Aqui no nosso canal a gente já postou da região norte, nordeste e centro-oeste. Esse é o penúltimo vídeo dessa série, né? Falta apenas a região sudeste, que vai demorar um pouquinho mais porque no estado de São Paulo tiveram vários concursos e seleções e a gente está tendo um pouquinho mais de trabalho para fazer essa análise, principalmente no estado de São Paulo, mas em breve estará disponível aqui no nosso canal. Em relação à região sul, tiveram bastante processos, relembrando que a quantidade de processos que eu analisei é independente da quantidade de editais. Então, por exemplo, se em um edital tem o cargo de professor de educação física e um cargo de profissional de educação física, eu trabalhei como se fossem dois processos diferentes, já que são cargos diferentes, secretarias diferentes, cargas horárias e vencimentos também diferentes. Então vamos lá. Em relação à região sul, tiveram 511 processos, sendo a maior parte deles relacionado à seleção, né? Processos seletivos e não a concursos públicos. Então dos 511, 337 foram de seleções e 174 foram concursos. A gente já viu que em outras regiões essa divisão foi praticamente meio a meio. Mas em relação à região sul, o curioso é que apesar de terem 511 processos, tiveram apenas 491 vagas. Então vários dos processos, tanto para concursos como para seleções, tinham apenas cadastro reserva e não vagas efetivas. Então foi uma realidade bastante presente aí no ano de 2019, a formação apenas de cadastro reserva e não de vagas efetivas na região sul. Então dessas 491 vagas, foi praticamente 50% para cada, 268 foram processos seletivos e 223 foram vagas de concurso público. Em relação às etapas do processo, mais uma vez, como a gente viu nas outras regiões, a gente viu que tanto a prova objetiva está praticamente em todos os processos, mas também análises curriculares e ou prova de título, né? Então a gente já postou um vídeo aqui no nosso canal falando um pouco sobre prova de título e como a gente pode se qualificar para processos seletivos que tenham prova de título, são análises curriculares, já que é uma etapa do processo que está em praticamente todos os processos seletivos de todas as regiões do Brasil até agora, né? Então, além da gente estar estudando para as provas objetivas, é interessante a gente se qualificar para se dar bem também nessa etapa tão frequente aí nos processos seletivos, tanto em concursos como em seleções. Em relação às definições dos cargos, né? Mais uma vez a gente vê que a grande maioria é voltado para o cargo professor de educação física, mesmo que nem sempre esse cargo de professor de educação física seja exclusivo da licenciatura. Mais uma vez a gente vê que em cargos até mesmo da saúde tinha a definição professor de educação física, mas eram cargos do bacharelado, que o certo seria profissional de educação física, né? A gente vê aí que educador físico também está marcante, profissional de educação física, esse cargo, pelo menos na região sul, apareceu pouquíssimo, apenas 12 processos. E é interessante ressaltar que lá na região sul, esses outros, com 113 processos, lá na região sul é muito comum ter o cargo de técnico desportivo, ou instrutor de esportes, ou preparador físico. É muito interessante que, diferente de outras regiões do país, a gente não vê tanto esses cargos, mas na região sul a gente vê bastante cargos, principalmente de técnico desportivo ou instrutor de modalidades desportivas. Tanto que a quantidade de vaga foi praticamente 1/4 do total de processos, né? E aí a gente vai para a quantidade de vagas por secretaria. A grande maioria realmente foi a educação, como em outras regiões, praticamente 3/4 das vagas distribuídas. Assistência social com apenas 11 vagas. A saúde com 32. Dentre as outras regiões, a Sul foi a que menos teve processos seletivos na área da saúde para a educação física. E aí a gente vê que realmente a área do esporte e lazer é bastante forte nessa região, né? Esse outros foi apenas um processo seletivo que não especificou qual era a secretaria, e mesmo a partir das atribuições do cargo a gente não conseguiu identificar
qual seria a secretaria que o profissional iria atuar. Então, ficou esse um relacionado a outros, né? Então, a gente vê que a grande maioria, de fato, foi a educação, seguido do esporte e lazer, diferente de outras regiões, que era seguido pela saúde. Em relação a vagas por estado, Santa Catarina foi o estado que mais teve vagas e também foi o que mais teve processos, foram mais de 300 processos seletivos. Mas aí relembrando que não condiz com a quantidade de vagas, né, já que vários desses processos tinham apenas cadastro reserva. E aí Paraná vem em segundo e o Rio Grande do Sul com 88 vagas. E aí, para finalizar, como sempre, o que mais perguntam lá na nossa página e aqui no nosso YouTube, quais os vencimentos, né, quais os salários dos concursos de educação física. E aí, relembrando que esses concursos e seleções, a gente analisou apenas os processos de prefeituras municipais. Então, quando a gente fala de concursos federais, concursos até mesmo estaduais, eles não estão inclusos aqui, já que a gente fez apenas a análise de concursos e seleções de prefeituras municipais para cada região. E aí a gente vê que é praticamente a mesma coisa das outras regiões, né? A gente viu lá na região norte e na região nordeste que a média salarial variava de 10 a 15 reais, na região centro-oeste um pouco mais, né? Variava aí de 14 a 17 reais a hora aula, e aí na região sul a gente vê que a média variou entre 13 e 15 reais também. A quantidade de vagas foi maior na carga horária de 20 horas semanais, de 30 horas semanais teve apenas 28 vagas, e na de 40 horas semanais, 155 vagas. Outros processos trabalharam com cargas horárias de apenas 10 horas ou de 15 horas, mas como foram alguns bem pontuais, a gente não colocou aqui nessa tabelinha, já que essa tabela condiz também com as outras regiões que a gente já analisou. Em relação ao mínimo, o salário mínimo aí que a gente encontrou foi apenas de R$ 5,30 por hora aula. Foi um processo em que a carga horária era 40 horas semanais e o salário era apenas de R$ 1.060. E o valor máximo foi em um processo seletivo de 20 horas semanais, onde o salário era R$ 3.028. Esse foi um processo seletivo voltado para a área da saúde. Então é interessante que normalmente quando a gente fala de salários maiores, a gente vê que não está voltado para a educação, né? Porque normalmente os concursos e seleções voltados voltados para a área da educação normalmente estão bem próximos ao piso salarial dos professores da educação básica. É muito difícil a gente ver salários um pouco acima do piso salarial. E aí, mais uma vez, a gente ressalta a importância da valorização do profissional de educação física, já que concursos como esse, que o profissional irá trabalhar 40 horas para receber apenas R$ 1.060, eu pelo menos acho um absurdo, um descaso com os profissionais. Mas aí estamos na luta, tentando reverter essa situação aí na medida do possível. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se possível se inscreve no nosso canal, ajuda bastante o nosso trabalho. A gente já postou de outras regiões, do norte, do nordeste e do centro-oeste. Falta apenas agora a região sudeste. A gente tem diversos vídeos aqui no nosso canal trabalhando temas recorrentes, resolução de questões das principais bancas do país. Mas se você quiser mais materiais de preparação específica para o concurso de educação física, acesse o link na descrição aqui do vídeo que você encontra mais informações e consegue adquirir tanto os nossos e-books como o nosso curso online. Se quiser entrar em contato com a gente, pode ser pelo nosso e-mail conc.edfisica@gmail.com e lá no nosso Instagram, @concursosedfisica, a gente sempre posta resumos, questões comentadas, alguns avisos de editais. Então, se quiser ficar por dentro aí dos concursos de educação física, segue a gente também lá no nosso Instagram. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.